No vídeo de hoje eu mostro pra vocês 5 discos que eu queria muito e eu consegui. Tá bom, cara, vocês devem estar achando, o Anderson enlouqueceu, tá imitando o Gastão Moreira agora do canal Casa Gastão. Vocês podem chamar de imitação, homenagem, do que vocês quiserem. Mas na verdade, quando eu assisti o vídeo do Gastão, eu pensei assim, cara, como eu queria ter feito um vídeo como esse, de tão legal que eu achei esse vídeo. Eu comentei isso com o meu amigo Wes, do canal Pântano do Wes, que eu convido vocês a conhecerem, caso ainda não conheçam. E ele falou pra mim assim, Anderson, vamos fazer, cara. Vamos fazer um vídeo igual ou parecido e vamos convidar outros canais pra poder fazer também. Quem sabe esse movimento todo chega lá no Gastão e ele fica feliz pra caramba também, né, cara? Que a gente homenageou ele, e homenageou o canal dele, o trabalho dele, fazendo um vídeo como o dele, de tão legal que foi, né? A imitação é a maior lisonja que um ser humano pode ter. Então no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês 5 discos que eu queria muito e eu consegui, mas eu também vou convidar outros canais a fazerem isso. O Wes, que está começando todo esse movimento, convidou alguns canais e eu no final desse vídeo vou convidar outros canais a fazer. Mas é um convite, tá bom? Não é um desafio, não é uma imposição não. Vocês podem fazer se vocês quiserem. Meu nome é Anderson Araújo, você está em mais um vídeo do canal Meu Vinil Perdido, o canal em que traz para você tudo que a gente gosta e que a gente ama do universo do disco de vinil e do colecionismo de disco de vinil. E se você ainda não for da casa, eu peço a sua inscrição, a sua notificação, porque toda semana a gente está soltando vídeo novo aí no canal, e também o seu like, porque isso daí ajuda muito a gente. Então vamos lá, né? Eu separei 5 discos daqui da coleção que eu queria muito ter, que demorou, meus amigos, deu trabalho. E aí quando eu falo que demorou e deu trabalho, você querer um disco é uma coisa. Você pode ir numa loja, você pode pedir para alguém, você pode importar. Tem muito disco aí que a gente quer e é fácil de conseguir. Mas eu tô falando de 5 discos que eu queria muito e eu consegui, mas não foi simples não. Vou contar para vocês então por que eu queria tanto esses discos, o que eles significam para mim e como foi que eu consegui esses discos, tá bom? Vamos começar então, ó, por esse cara aqui, New Model Army, The Love of Hopeless Causes, um dos grandíssimos discos do New Model Army. Disco que foi lançado em 1994, saíram poucas cópias, principalmente aqui no Brasil, pelo selo da Epic. Sempre custou caríssimo, caríssimo esse disco, ó. E nesse disco ele tem Here Comes the Wars, Living the Rose, Believe It, My People, These Words, e uma música que mexe muito comigo, né, cara, que é a Fate. A música que quando eu ouço eu paro tudo que eu tô fazendo para escutá-la, para viver essa música, porque a letra dela é algo muito poderoso e que mexe muito comigo. Fala sobre destino, coragem, a coragem de você ter, de construir o seu destino e construir e escrever a sua história. Então esse disco aqui eu queria muito, é um disco muito difícil de se encontrar. Eu só consegui encontrar ele no Mercado Livre. Eu já tinha visto ele, vinha monitorando ele no Mercado Livre há muitos meses, por 700 e poucos reais, até que alguém anunciou esse disco aí por quase metade desse preço, um pouquinho mais só. E aí eu não pensei duas vezes, falei, meu amigo, é agora ou nunca. E se é um disco que você quer muito, e você pode, né, óbvio, você não vai aí se endividar por causa disso, vale a pena você ter. E esse disco aqui, ó, ele veio num estado muito bom, com encarte, ó, como vocês podem ver, tá bom? E é de uma banda que eu amo, né, brother? Que eu pude assistir o show e Justin Sullivan estava extremamente inspirado quando escreveu as músicas desse disco aqui. Então esse aqui foi um primeiro disco que eu queria muito, dificilmente eu ia conseguir, mas eu acabei conseguindo. Ah, e existe essa aqui é de época, tá? Existiu uma versão que saiu agora esse ano, 2025, foi 2025 que eles relançaram esse disco, tá bom? Gatefold, edição dourada, mas também uma edição especial só de aniversário, só com 1000 cópias. Mas eu queria esse cara aqui, ó, de época. Vamos pro próximo então, ó, que é um disco que
simboliza a minha adolescência nos anos 90, né? Ó, os Singles, que é um dos poucos discos de trilha sonora que eu tenho aqui na minha coleção. Se eu não me engano, deve ter esse e mais um ou mais dois no máximo. Mas esse disco aqui, ó, ficou conhecido quando saiu o filme chamado Vida de Solteiro, que conta a história de uma banda de Seattle que queria fazer sucesso e não conseguia. O filme também conta com a participação de vários artistas que estavam ali em relevância na época, né? Cantores, guitarristas. E aí a gente tem aqui, cara, a gente tem o Alice in Chains, tem duas músicas do Pearl Jam, né? A Breathe e a State of Love and Trust. A gente tem as Seasons do Chris Cornell, só o Chris Cornell. Tem uma aqui só com Mother Love Bone também. Tem uma com Muddy Honey. Tem com Smashing Pumpkins, tem com Screaming Trees. E tem um artista com duas músicas aqui também que eu acho extremamente relevante para a cena e que eu gosto muito, que foi o Paul Westerberg, com a Dyslexic Heart e a Waiting for Somebody. Duas músicas divertidíssimas e que eu gosto demais. Esse disco aqui, cara, é uma edição dupla, tá bom? Gatefold, vou mostrar aqui para vocês, ó, que foi relançada em 2017. A edição original era extremamente difícil de se encontrar. No Brasil ela saiu uma edição simples e que quando eu encontrava, além de ser muito cara, sempre estava muito maltratada, tanto capa quanto disco. Como é que você vai pagar caro num disco que está maltratado? Então eu ficava procurando essa edição aqui de 2017, mas dificilmente eu encontrava ela também. Ela vem com um CD, tá? E essa edição, sabe como que eu consegui ela? Comprando ela no Discogs, de um cara que estava nos Estados Unidos e que ele não mandava para o Brasil, mas coincidentemente uma amiga minha estava passando férias lá e ele mandou para o hotel em que ela estava hospedada. Na verdade, ela estava hospedada na casa da irmã e ele mandou para a casa da irmã. Só que essa edição vem com um CD e o cara esqueceu de mandar o CD. E aí ele falou assim, pô, quando você fizer uma outra compra, quando eu estiver aqui nos Estados Unidos, você me avisa que eu te mando o CD. Mais fácil eu achar o CD aqui no Brasil e completar o kit, né? Veio 6 CD essa edição aqui, mas esse disco aqui, cara, ele é o símbolo da minha vida, o símbolo da minha vivência ali dos anos 90, 92, auge do grunge. A gente não sabia o que ia ser da nossa vida, a angústia que esses caras cantavam era a angústia que a gente tinha também. E, curiosamente, esse disco aqui não tem Nirvana, né? Pra quem não sabe, porque o Nirvana, na época, não tinha fechado o contrato com o Warner nem com a Epic para poder colocar as músicas deles aqui. Então, é um disco do grunge sem o Nirvana. E aí, tem um carinho enorme por esse disco aqui. Outro disco também lá da cena, que eu sempre quis muito e que era muito difícil de encontrar, e quando encontrava era assim, o disco simples, R$350. Um disco de R$350 com 7 músicas, cada música custa R$50. Eu falava, eu não vou pagar R$350 em um disco com 7 músicas e que de época e que é arrebentado normalmente quando eu encontrava. Eu tô falando desse cara aqui, ó, o Jar of Flies, esse EP que é uma obra de arte, que foi o primeiro EP a ficar lá no topo das paradas, né, no topo das vendas da Billboard. E só foi substituído em 2004, quando o Jay-Z, junto com o Linkin Park, eu acho que foi o Jay-Z, junto com o Linkin Park, lançou um collab, um EP collab, e aí sim eles superaram os números do Jar of Flies. Mas em 1994, quando ele foi lançado, esse cara aqui já foi para as paradas. É um disco incrível. Só pra vocês verem, mano, aqui tem Nutshell, I Stay Away, No Excuses. Só pra gente começar, né? Esse disco aqui vem com um encarte. E na época que eu comprei ele, eu comprei quando a gente ainda conseguia importar. Bem no comecinho, naquela transição de tributação, remessa conforme. Não saiu caro, não saiu barato, tá? Porque foi o primeiro disco que eu importei e que foi pego no remessa conforme. Mas esse não é o assunto aqui. E eu tenho muito carinho. Meu amigo Wes não quis me dar o dele, tô brincando. O Wes sempre fazia vontade pra mim quando eu falava, porra, Wes, eu quero tanto esse disco, não acho. Aí ele mandava pra mim o link e eu falava, não, mano, tá muito caro, não tá bom. E aí ele pegava e mandava foto dos dois que ele tinha na época. E ele falava assim, ó, eu só não te dou esse aqui primeiro porque ele tá muito ruim. E eu imagino o ruim do meu amigo Wes, que cuida tão bem dos discos. Ele falava que ele tinha vergonha de me dar o disco
de presente. Eu até compraria o disco dele, mas ele não quis me vender de jeito nenhum. Mas enfim, consegui esse disco aqui para coleção que eu queria muito. Esse disco aqui tem uma história muito interessante, meus amigos. Ó, The Clash, Cut the Crap Rebooted. Cut the Crap deve ser familiar para vocês que gostam do The Clash. Foi o último álbum lançado pela banda, já sem Mick Jones e toda a outra banda. Foi um álbum praticamente solo usando o nome do The Clash e do Joe Strummer. Mas eu não tô falando desse álbum aqui, eu estou falando do Cut the Crap original. Esse da capa aqui que eu tô mostrando para vocês. Voltando nesse cara aqui, o Cut the Crap foi um disco extremamente criticado pelos fãs, pela mídia especializada, por todo mundo. Acho que nem Joe Strummer gostou daquele disco. Músicas com extremo potencial, mas muito mal produzidas. E sem falar, cara, num monte de efeitos e um monte de eletrônicos no meio da música. Se a gente acha que o Sandinista ou The Clash foi ousado, no Cut the Crap o Joe Strummer foi sem noção, entendeu? Mas aí um cara, nos anos 2000, chamado Gerard Mans, esse cara aqui, ó, que tá aqui, que é músico alemão, ele falou assim, eu vou refazer esse disco. Aí eu não sei como, se ele pegou as fitas originais, alguma gravação que ele tinha, que ele conseguiu, e levou para o estúdio. E sabe o que ele fez, meus amigos? Ele gravou, olha aqui, ó, todos os instrumentos. Ele tirou as baterias eletrônicas, os efeitos, as flautas, os teclados e gravou como todo fã de The Clash queria que esse álbum soasse. Cru, simples e punk. Ele gravou o baixo, gravou as guitarras, gravou a bateria e deixou só a voz do Joe Strummer e lançou apenas 500 cópias. Essa aqui, ó, é uma segunda edição, tá bom? Foi produzida pela Los Latinos Rockabilly Wars Records. E a minha edição é a de número 443 de 500 que saiu no mercado. Muito difícil de conseguir, meus amigos. Por anos esse disco não estava no catálogo da Discogs. Não tinha venda dele, estava indisponível, tinha sumido. E um dia fui notificado de que esse disco tinha voltado. Quando eu entrei lá no Discogs, estava por um preço até que razoável, estava 30 e poucos dólares. Entrei em contato com o vendedor e ele falou para mim assim, cara, eu posso mandar para você sim para o Brasil, mas compra pelo meu site porque lá eu consigo te dar um desconto, fazer mais barato, porque não paga a taxa do Discogs, né? E aí, cara, eu naquela ânsia, naquela ansiedade de querer comprar, fui lá e comprei pelo site do cara e depois eu me dei conta. Falei, meu Deus, isso foi um golpe. Porém, não era um golpe, deu tudo certo. Demorou mais de 2 meses para chegar esse disco, mas enfim, chegou. Tem até um vídeo falando desse disco aqui, falando a compra que eu fiz e que tinha tudo para dar errado. E que eu conto a história desse disco aqui, Cut the Crap Rebooted. E esse disco aqui, meus amigos, só para esclarecer também, não é um disco do The Clash, não faz parte da discografia dele. E se você procurar ele no Discogs, aparece como um disco não oficial, ou seja, um disco que não foi autorizado pelo The Clash. Mas esse cara, né, o Gerard Mans, ele foi lá e fez esse disco. Falou, vou refazer e vou deixar do jeito que eu gosto. Ele e todo punk da face da terra gosta. Bom, vou encerrar agora então com esse disco aqui que eu já mostrei pra vocês, mas é um disco que foi um dos mais trabalhosos que eu tive pra ter aqui na coleção, ó. O Ramones e Adiós Amigos, lançado em 1995, o último disco da banda. Eu tinha a edição da Vacant, a edição não oficial, que é até proibida de ser vendida lá no Discogs, tá bom? Tem uma edição agora da Parlophone, que é uma edição bem vagabunda, mas tem uma menos vagabunda, que é essa do selo amarelo da Vacant. Mas essa edição aqui eu queria por quê? Porque é uma edição da Let's Then It Vinyl, oficial, autorizada pela banda e com um charmezinho a mais. Tem a bonus track da música Ramones que o Leme fez em homenagem à banda, a ROMONX, Ramones, que não tá em lugar nenhum. Deve ter em alguma coletânea, tá bom? E eu acho que na edição de CD japonesa desse disco aqui, mas em vinil ela saiu somente nesse disco. E essa aqui, ó, é uma edição gatefold,
para vocês verem. Então era um atrativo a mais. Como que eu consegui esse disco aqui? Eu também vinha monitorando ele no Discogs, extremamente caro, mais de R$1.000, fora o frete que você tinha para pagar para trazer ele. Então ficou no sonho, né? Eu falei, um dia que eu tiver por lá, eu vou lá e compro por lá, mando entregar e pago mais barato. Mas aí um dia o Discogs me notificou que o preço desse disco aqui tinha dropado. E aí apareceu por R$900. Porra, Anderson, você é louco pagar R$900 num disco? Mas sabe aquela coisa do tipo, meu amigo, você quer muito esse disco? E eu consegui. É isso, porque eu amo Ramones, entendeu? E aí, meus brothers, esse disco tava no Brasil. E eu entrei em contato com o vendedor e escrevi em português, propositalmente, para ver se ele respondia em português, para garantir que ele estava no Brasil. E realmente estava, no Rio Grande do Sul. Conversa vai, conversa vem, negociação pra lá, pra cá. Falei pra ele assim, você consegue me dar um desconto aí no frete, já que eu tô aqui no Brasil? Ele falou assim, cara, vamos fazer o seguinte, faça um anúncio pra você no Shopee. Você tem conta no Shopee, que aí no Shopee você não paga frete? Eu falei, eu tenho. Faça um anúncio pra você no Shopee, mando pra você o link, você compra, paga e tá tudo certo. Em 4 dias esse disco chegou e foi daqueles discos que eu fiquei ansioso, esperando chegar. Sabe quando você fica ali toda hora atualizando a tela do correio para ver onde que tá o disco? Foi esse daqui, meus amigos. E era o último que me faltava para coleção. Até os discos dos anos 80 eu já tinha todos. Era só esse daqui que me faltava. Então eu fiquei super feliz quando eu consegui esse disco aqui, tá bom? Mas agora, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado desses 5 discos aqui que eu mostrei que eu queria muito e eu consegui, tá bom? Mas eu queria convidar outros canais a fazer esse vídeo aqui. Mas, de novo, né? Quero reforçar. É um convite, não é um desafio. Façam se vocês quiserem fazer, tá? E ó, se vocês resolverem fazer, publiquem no canal de vocês. Não é pra mandar pra mim, não, pra eu publicar no meu canal. Aí vocês vão estar trabalhando pra mim. É sacanagem, né? Quero que vocês façam. Quero não, né? Eu peço que vocês façam. Publiquem para vocês e vocês consigam aí fazer para vocês fazer dinheiro com esse canal, chamar mais inscrito e dar bastante relevância aí pro canal de vocês, né? Então eu vou convidar aqui 5 amigos de 5 canais que eu queria muito que fizesse esse vídeo, que é o Marcelo Scherer do canal Desconecta, o Alan Christian do canal Alan Christian Vinil, o canal do Ged da Sala do Vinil, a Sala do Vinil, o Gus do canal Metal Open Mind e também o meu amigo Valdema Júnior do canal Velhos Decrépitos. Será que vocês têm aí 5 discos que vocês queriam muito e vocês conseguiram? Eu tenho certeza que sim. Mostra pra gente aí, tá bom? Convido vocês a fazerem esse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado também. E olha só, toda semana a gente tem vídeo novo aqui, tá? Então eu peço pra vocês um like, peço para vocês a sua inscrição, a sua notificação para você saber das novidades e lembrem-se, tenha sempre uma música no coração. Visita esses canais aí que eu falei, hein? Legais pra caramba. Paz!